Vamos ficar em pé em reverência à palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos 10, a partir do versículo 13, até o versículo número 16. Diz o seguinte: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome mais uma vez nessa noite, te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus, que traz ensinamentos tão profundos para nós vivermos de uma forma melhor nessa terra. Quantas vezes, ó Pai, nós enfrentamos tantas dificuldades apenas por não seguir aquilo que a Tua palavra nos diz. Ó Deus, eu lhe peço que neste momento o Senhor venha falar-nos. Senhor, começa falando ao meu coração, me dá a graça, a inteligência para que eu possa transmitir o Teu recado nesta noite. Dá também inteligência ao Teu povo, percepção espiritual, para que haja entendimento, Pai, para que cada um de nós possa crescer, ó Deus, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Repreendo todo espírito maligno que queira roubar da nossa mente, Senhor, a palavra do Senhor, tanto dentro desse templo, quanto nos lugares que neste momento estão participando também do culto, ó Pai. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, ensina-nos, ó Pai. Ó Deus, coloca as palavras, Senhor, de entendimento no nosso coração. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se assentar? É um texto que nós conhecemos muito, e usamos muito para ter entendimento sobre a salvação, né? Jesus Cristo, ele aqui diz de forma tão clara, né, que daquelas crianças pertence o reino de Deus, e que nós deveríamos também, como crianças, ter esse entendimento. A criança é simples, a criança é sincera, a criança não fica escondendo nada, né? A criança, ela, quando ela gosta, ela gosta mesmo, e ponto final. A criança é encantadora, né? Eu amo crianças. As crianças são encantadoras no sentido de ser delas. Por isso que Jesus Cristo diz de forma tão clara que se nós quisermos entrar no reino de Deus, nós temos que ser como crianças. Temos que ser como crianças. Totalmente, né? Sinceramente, entrar e reconhecer que Ele é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Então nós temos que ter essa compreensão. Mas hoje eu quero usar esse texto como base para falar, continuar aquele tema que nós falamos no domingo passado. Eu falei sobre a bênção da palavra falada. A palavra falada de elogiar, de abençoar os nossos filhos, abençoar as pessoas, que a nossa boca é bênção. Falamos aqui semana passada que nós não fazemos mais isso, não falamos, elogiamos mais as pessoas, não abençoamos, porque é uma série de coisas, mas especialmente porque nós não aprendemos isso, né? E eu espero que você, que esteve aqui semana passada, tenha aprendido, né? Tem pelo menos consciência, você deve ter, de que nós temos que abençoar as pessoas. Nós somos abençoadores.
no nosso trabalho, na nossa escola, onde nós estivermos, nós temos que ser abençoadores. E hoje eu quero falar da bênção do toque. Do toque, a bênção do toque, que é a continuação da palavra da semana passada. E aqui nós vemos, né, que Jesus Cristo, no texto que nós lemos, ele abençoa, ele toma, no versículo 16, ele toma as crianças nos braços, impõe as mãos e abençoa. Os discípulos querendo impedir, e tem muita gente que quer impedir as outras pessoas do mundo de serem abençoadas. Elas impedem das pessoas chegarem até a igreja, das pessoas lerem a Bíblia, das pessoas, às vezes ouvirem o Evangelho. Há um impedimento, às vezes pais que impedem filhos, e filhos que impedem pais, e amigos que impedem outros amigos, porque sabe que se eles ouvirem falar sobre Jesus, entregar o coração para Jesus, eles não ficarão mais com eles, não estarão nas mesmas farras, nas mesmas orgias que eles vivem. Então tem pessoas que querem impedir outras de serem abençoadas. Isso aí não há dúvida disso também. Mas eu queria falar algumas verdades aqui sobre a bênção do toque nessa noite. E nós temos que também, como a bênção falada, aprender sobre isso. Eu aprendi muito quando eu estava estudando sobre isso, lendo sobre isso, sobre a bênção, e aprendi muito. Eu espero ter crescido, e eu também espero que você cresça com isso e seja muito abençoado com a bênção do toque também. E eu queria falar algumas verdades sobre isso. E a primeira verdade, que a bênção do toque, ela está nas Escrituras, está na Bíblia. A Bíblia mostra isso. É só esse texto aqui, de Jesus abençoando as crianças? Não. Jesus Cristo aqui, tá, o texto nos diz que ele pega elas, tomando-as nos braços, né? Ele pega as criancinhas, vai pegando e impõe a mão sobre elas e abençoa. Será que Jesus está fazendo isso em vão? Não. Jesus Cristo, ele sabia, como um judeu que era, que isso também era muito importante. Como homem, como Deus, ele sabia, porque ele é o Deus abençoador, mas como homem, ele conhecia as Escrituras e sabia que isso era um ato que deveria acontecer, que eles já tinham esquecido. Muita gente já tinha esquecido desse ato tão importante, que é a bênção, ou seja, falando, ou seja, tocando e abençoando as pessoas. E nós vemos isso nas Escrituras. Eu vou mostrar alguns textos. Lá em Gênesis 27, o versículo 26 diz o seguinte: e disse-lhe Isaque, seu pai, ora, chega-te e beija-me, filho meu. Isso foi quando Isaque estava abençoando Jacó. Esse texto, ele fala de forma clara: chega-te, chega, ele abraça, beija o seu filho e o abençoa, tocando. Ele toca, porque o toque, ele é importantíssimo nas nossas vidas. Eu vou mostrar alguns textos e alguns estudos mostrando isso, alguns só, porque eu li muitos, não dá para eu falar tudo nessa noite, mas eu vi muitos estudos mostrando a importância de tocar e ser tocado, o que isso faz com a gente. Então, quando Isaque aqui, ele chega ao seu filho, ele abraça, dá um beijo no seu filho e o abençoa, é importantíssimo na vida de Jacó. Tanto é que eles estavam brigando. Jacó engana seu irmão, se veste como seu irmão, coloca, né, um pelo de ovelha, de cabrito ali em cima dele, para parecer ficar peludo como seu irmão. Tamanha vontade e o desejo de ser abençoado pelo seu pai.
era importantíssimo, e continua sendo importante nós abençoarmos. E aqui nós vemos desse calor humano, desse toque que há de Isaac sobre Jacó. Tem outro texto também, está em Gênesis 48, o versículo 9 e o 10, eu vou ler primeiro, depois vou ler o 14. Diz o seguinte: e José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus tem me dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-mos aqui, para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver, e fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. Aí depois no versículo 14 diz o seguinte: mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. Então o que acontece aqui? José, seu pai está velho para morrer, ele chama os seus filhos todos para abençoá-los, e ele dá uma bênção a cada um. Ele abençoa, abraça, beija, põe a mão, impõe a mão, e ele fala uma bênção. Você lê lá em Gênesis 48, você vai ver especificamente ele abençoando cada um, o que seria, o sucesso que teria, como ele seria como povo e tudo mais. E chega José com seus 2 filhos, Efraim e Manassés. E Jacó abraça, beija-os, só que em vez de colocar a mão direita na cabeça de Manassés, ele coloca a sua mão direita na cabeça de Efraim. Mas Efraim não era o primogênito tinha uma bênção maior, só que ele o abençoa, dizendo que ele seria maior do que Manassés. Isso aconteceu. Das tribos de Israel, Efraim foi muito maior e muito mais importante, assim como a tribo de Judá, do que a tribo de Manassés. Então ele, naquele momento, quando ele abençoa, olha que coisa, a importância de nós abençoarmos. E aqui o toque, ele tem um significado de transferência de poder ou da bênção de uma pessoa para outra. Quando nós lemos as Escrituras, nós vemos isso. Eliseu, quando foi abençoado por Elias, que ele estava transferindo o seu poder, o seu ministério para Eliseu, ele toca, ele coloca a sua mão sobre Eliseu e o abençoa. Então há um poder, não é qualquer coisa, há um mundo espiritual e a nossa bênção sobre as vidas das pessoas. Por isso que nós não podemos amaldiçoar a nossa cidade, nós temos que abençoar. Não podemos amaldiçoar o nosso país, nós temos que abençoar. Nós somos abençoadores, nós temos que abençoar as pessoas. Quando nós tocamos nas pessoas, elas são abençoadas. Quando nós falamos shalom, a paz do Senhor vai sobre essas pessoas, tanto falada quanto através do nosso toque. As pessoas são abençoadas. Sua mão deve ser um canal de bênção para as pessoas. O toque significativo, não um toque qualquer, mas é um toque significativo, um toque que você entenda a importância dele para a vida das outras pessoas. E isso nós temos que ter esse entendimento. Jesus Cristo, lá em Marcos, capítulo 1, versículo 40, 42, nós não vamos ler, senão não vai dar tempo. Ele aproximou-se de um leproso, e o leproso se colocou de joelhos, né? Aí tá, já colocou aí, né? Se quiseres, pode me purificar. O leproso. O que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo não só fala, porque o leproso ele tinha que ficar afastado pelo menos um tiro de pedra das pessoas, porque
com medo da contaminação. Mas Jesus Cristo toca no leproso. Ele toca no leproso. E a lepra é símbolo do pecado. Nós somos abençoadores. Nós devemos tocar nos pecadores e os abençoar. E acreditar que realmente Deus vai abençoar. Que Deus vai fazer algo diferente na vida dessas pessoas. E nós temos que entender isso. A mulher do fluxo de sangue, ela não podia ser tocada, ela era impura. Ninguém podia tocar nela, nem ela tocar em nada. O lugar que ela sentava, ninguém podia sentar. A cama que ela deitava, ninguém podia deitar. Completa solidão, como aquele leproso. Como o mundo vive aí, em completa solidão. Se alega nas festas, nas drogas, nas bebidas, mas depois no travesseiro, solidão, tristeza, aflição. Essa é a realidade. E a mulher do fluxo de sangue, Jesus Cristo não toca nela, mas ela toca em Jesus. O toque abençoa. Jesus Cristo fala: saiu virtude de mim. O toque abençoa tanto a pessoa que é tocada, quanto a pessoa que recebe o toque. Toque nas Escrituras. Nós temos que entender que é algo muito especial e poderoso na palavra de Deus. É algo que muitas vezes a gente está perdendo isso nas famílias, nós estamos perdendo isso na igreja, nós estamos perdendo, e não podemos perder algo tão precioso. Em nós habita o Espírito Santo de Deus, e onde nós tocamos, a palavra de Deus diz que onde nós colocamos a planta dos nossos pés, é um lugar abençoado. Onde nós colocamos a nossa mão, é um lugar abençoado. Então entenda que você é um abençoador, não só com as suas palavras, mas com o seu toque. Não é toque significativo. Um abraço, um beijo, um carinho, algo que você manifesta que você se importa com aquela pessoa, ou com aquele filho, ou com aquela esposa, ou com aquele esposo. Então é importante a gente ter entendimento que está nas Escrituras, não é algo inventado, não é algo só de pesquisa, não. E agora eu queria falar o segundo aspecto do toque, que é o toque nas crianças. O toque nas crianças. Foi o que Jesus Cristo mostrou aqui nesse texto, a importância da gente tocar nas crianças. Eu vou mostrar algumas coisas aqui que são importantíssimas, né? Que a gente tem que entender. Os pesquisadores, agora já entra pesquisa, os pesquisadores dizem que todos nós precisamos, para equilibrar o nosso emocional, de 8 a 10 toques por dia. Toques significativos. Um abraço, um aperto de mão sincero, um beijo, né? Um carinho. 8 a 10, para equilibrar o nosso emocional. Agora, você pensa bem, uma criança que os pais não tocam nela, porque não aprenderam, ou porque vive uma vida de qualquer maneira, longe de Deus. Mas nós que somos entendedores da palavra e vemos pesquisas como essa, mostrando que as crianças que são tocadas, e está aí a importância, elas certamente terão menos prostituição na sua vida, porque tem o relato da prostituição, tanto de homens quanto de mulheres, inclusive homossexualismo, porque não foram tocadas, e elas às vezes se prostituem
apenas para serem tocadas. Olha que coisa séria. Se prostituem, não porque pelo prazer do sexo, não por dinheiro, mas se prostituem porque querem ser tocados, porque ninguém nunca tocou-as de modo significativo. Quando toca é para agredir, quando toca é para espancar, mas não o toque de amor, toque significativo. E nós temos que ter esse entendimento. Muitos também, o trabalho mostrando que o envolvimento com álcool e drogas é muito comum, porque querem ser tocadas, querem angariar amigos através do envolvimento social, entre aspas, né? Que depois se torna uma tragédia na vida da pessoa. Porque querem ser tocadas, porque não foram tocadas, se envolveram com pessoas que não eram pessoas boas, mas que tocaram. E aí foram atraídas para esse lado e caíram na cilada de Satanás. Crianças. São trabalhos sérios, né, que foram mostrados ali, pesquisas. Outra coisa também, em relação a seitas, porque muitas seitas atraem pessoas, exatamente por isso, porque as pessoas não são tocadas. Aí encontra alguém com uma conversa: aqui nós somos família, aqui você vai ser amado ou amada, aqui tem abraço, tem carinho, tem beijo, tem aconchego. E as seitas vão atraindo. Você fala: como é que uma pessoa cai numa cilada dessa? Aí a igreja fica toda séria, ninguém abraça ninguém, ninguém toca em ninguém. Quando pede para tocar, eu não gosto disso. E nós vamos perdendo com isso para seitas, enquanto nós temos o melhor produto, o Senhor Jesus Cristo. O melhor produto não é essa igreja, não. O melhor produto é Jesus. Pode ser uma igrejinha pequena, se ela estiver falando de Jesus, se ela apresentar Jesus, se ela demonstrar amor pelas pessoas, se ela demonstrar carinho pelas pessoas, elas reconhecerão. A palavra de Deus, Jesus diz, eles vão te reconhecer pela unidade. O que é unidade? É quando nós somos família, quando nós estamos juntos, quando nós choramos com os que choram e alegramos com os que se alegram. Aí quando acontece dessa forma, toque, a toque. Se abraça e fala: eu te amo. Nossas crianças, elas precisam ser amadas, tocadas, abraçadas, beijadas. É isso que nós temos que fazer. É o que Jesus Cristo está fazendo. Quando fala: não, vocês vão atrapalhar o mestre. Não atrapalha. Que é isso? Não atrapalha os meninos virem até mim, não. Ele chega, ele abraça, põe as mãos, abençoa. E as crianças amam Jesus. Amam por quê? Porque ele tratava bem, porque ele amava, porque ele se alegrava com elas, ele as abraçava, ele tinha palavras boas, ele as abençoava. E aí faz a diferença. Equilíbrio emocional. Dificilmente, pode acontecer, mas dificilmente essa criança vai deixar de ser amada, e quando ela chegar
sendo adolescente, jovem, adulto, ela vai cair numa cilada de uma seita, ela vai querer se envolver com prostituição, com outras coisas mais que tem por aí. Por quê? Porque ela foi significativamente tocada, com amor, com carinho. Então, existe uma história de uma criança que já estava adolescente já, e ela tinha uma marca de nascença no rosto, uma marca avermelhada, e ela tinha um cabelo comprido, ela cobria aquela marca. E um dia, na escola, um professor muito bom, não só de estudo, mas de relacionamento, era um cristão, ele pergunta àqueles adolescentes que estavam ali na sala de aula: o que você mais gosta em você e o que você menos gosta em você? E foi perguntando para os alunos, para ter uma interação ali com os alunos, e de repente está a Dorothy lá no fundo da sala, caladinha. E ele percebe aquilo, que ela não participou, senta ao lado dela e pergunta, faz de novo a pergunta. E ela, toda acanhada, ela tira o cabelo e mostra a marca que ela tinha de nascença, uma marca avermelhada. E aquele professor cristão abraça aquela menina, dá um beijo naquela marca e fala com ela: Deus te ama e eu também te amo com essa marca. Foi Deus que te colocou essa marquinha para você ser diferente das outras pessoas. Aquela menina começa a chorar. O professor consola, os outros adolescentes consolam. E ela fala para aquele professor: eu nunca fui abraçada, ninguém nunca, nem a minha mãe nunca tocou nessa marca. Parece que é uma marca que traz nojo, repulsa. E você me abraçou, tocou, beijou em cima da marca. E a partir daquele dia, aquela moça foi uma moça diferente. Como que nós olhamos as cicatrizes na vida das pessoas, especialmente das crianças? Valorize. Até mesmo os defeitos, as coisas que às vezes não são tão bonitas, tão atrativas, mas mostra o valor delas, que elas são amadas por Deus e são amadas por nós. Às vezes nós fazemos isso sem saber. Um filho em detrimento do outro, um que tem uma capacitação maior, um que tem um diferencial, e às vezes não esquecemos que o outro precisa ser abraçado, beijado, valorizado também. Como a Dorothy, que um professor mudou a história dela, porque não recebeu isso em casa. Isso levava ela a sofrer demais, né? Outra coisa também que eu li, muito interessante, Marilyn Monroe, uma atriz famosa do cinema americano, e muito bonita, muitos aqui a conhecem, alguns talvez não conheçam, porque é mais antiga, né? Ela teve uma infância muito sofrida. Ela passava de casa em casa sendo adotada. E sofreu muito na sua infância. E um dia um repórter perguntando para ela
se alguma dessas casas que ela foi adotada, ela se sentiu feliz, se ela se sentiu alegre, se ela se sentiu amada. E ela diz que uma certa vez, quando ela tinha entre 7 e 8 anos, ela foi adotada por uma mulher, e aquela mulher estava se maquiando em frente ao espelho, e ela viu que aquela menina de 7, 8 anos observava ela sendo maquiada, e ela pega o pó de arroz, que fala isso, né? E passa no rosto dela, na bochecha dela. Aquele toque era o único toque significativo, um toque qualquer, passando um pó de arroz no rosto. Hoje chama blush, né? Mas era pó de arroz. No livro está assim. Pó de arroz no rosto, ela se sentiu a única lembrança de ter sido amada. Por isso, uma vida tão triste, apesar de tanto sucesso, mas ela começou prostituindo, se envolveu com drogas e morreu de uma forma terrível. Por quê? Porque ninguém parou e se importou com a criança, e abraçou, e beijou, e deu carinho. E nós que somos cristãos, então, e falou de Jesus. Então nós precisamos entender a importância. Mulher lembrar de um negócio que passou no rosto, que ela não lembrava mais nenhum toque, nada, nenhum abraço, nada que a fizesse sentir-se amada, só desprezada, humilhada. Então, o poder do toque. Um estudo com recém-nascidos, numa universidade dos Estados Unidos, eles pegaram metade das crianças prematuras e fizeram massagem no seu corpinho durante 45 minutos todos os dias. 45 minutos, massagem na metade. E a outra metade, não houve nenhum tipo de toque. As crianças que receberam massagem, aquelas crianças prematuras, ganharam 47% a mais de peso do que as crianças que não foram massageadas. Olha a importância do toque significativo. Daí veio o projeto, né, Mamãe Canguru, onde as mães dos prematuros colocam a criança colada nelas, para elas sentir o corpo, o toque, o coração, pele a pele, como é importante. Então nós precisamos pensar, se a ciência mostra tantos detalhes importantes, se as Escrituras nos mostram a importância do toque que abençoa, nós vamos fechar os nossos olhos para isso? Um terço dos nossos receptores de tato, eles estão nas nossas mãos. Um terço. Cerca de 5 milhões de receptores de tato que nós temos em todo o nosso corpo, onde nós sentimos as coisas. Um terço está nas nossas mãos. Toque. A importância de nós tocarmos as pessoas e abençoá-las. E terceiro e última verdade sobre o toque nos adultos. O toque nos adultos. Como eu falei, o estudo mostra que 8 a 10 toques significativos. Uma vez, quando
Um autor estava falando sobre isso, numa plateia cheia de casais. Ele percebe que um marido que estava na frente, sentado com a sua esposa, com a mão nos seus ombros, começou: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele olha para aquele marido e fala: não é isso, agora você vai fazer direito, vai ficar em pé e vai dar 10 abraços aí, significativo, abraço de verdade, não toque, só tocar, mas abraços significativos, mostra que há um aumento do tempo de vida das pessoas que se abraçam, que se tocam de forma significativa. Parece até que eu estou vendendo seguro aqui, mas não é vendendo seguro, mas se aumenta o tempo de vida, se abraça, se toca. Por isso que eu fico lá na porta, vou viver muito, fico na porta abraçando e apertando a mão. Se aumenta o tempo de vida. Estudos mostrando que as pessoas que se abraçam, a queda na pressão arterial. Adultos são abençoados com toque. Idosos, há trabalhos mostrando que há uma diminuição na demência, nas pessoas que são tocadas, que são amadas, que as pessoas se importam com ela e a abraçam e falam também que amam e tocam. Então são inúmeros números mostrando da importância do toque, mostrando também que onde há mais toque, as pessoas, elas são mais felizes, mais bem-humoradas e têm uma autoestima melhor. E mostra alguns países, alguns locais, algumas capitais principalmente, que esse estudo foi feito em capitais, e mostra assim, por exemplo, San Juan, em Porto Rico, as pessoas se tocam 180 vezes por hora. Toca um com o outro, etc. Conversa pegando um no outro. Se abraçam, riem. Enquanto que em Paris são 110 vezes. Na Flórida, 2 vezes. As pessoas, olha a diferença de San Juan para a Flórida. 180 para 2 vezes. Londres é menos de 1. Por isso que os ingleses em Londres são tão mal-humorados, sofrem tanto com depressão, há um índice de suicídio absurdo num local que é rico, onde as pessoas têm praticamente tudo o que desejariam ter. Mas lá em San Juan, em Porto Rico, que eles são pobres, as pessoas têm uma autoestima melhor, são mais felizes, são mais bem-humoradas, vivem melhor em famílias. Por quê? Porque se tocam, porque se abraçam, que se beijam. O que nós queremos para nós? Que a nossa família seja uma família londrina ou uma família de Porto Rico, onde as pessoas se abraçam, se beijam, têm carinho para as outras. O que nós queremos para a nossa igreja? Que ela seja uma igreja de Porto Rico ou uma igreja de Londres, onde entra todo mundo e sai sem nem conversar direito, sem se tocar, sem se abraçar, sem ter carinho, sem ter um aconchego, sem ter um toque significativo. São
muitos estudos que mostram isso. Então, eu achei muito interessante um estudo de um médico neurocirurgião, que ele fez um trabalho onde ele visita metade dos seus pacientes e ele se achega àquele paciente, encosta no braço, toca no braço, vai conversar com ele, tocando no braço ou tocando na sua perna. E uma parte daqueles doentes, ele só faz a visita distante. As mesmas palavras, as mesmas coisas, o mesmo tempo. Vamos dizer assim, ele entra ali 5 minutos em cada quarto. Metade ele toca, metade ele não toca. E aí a enfermagem fez uma pesquisa, um questionário, de quanto tempo mais ou menos o médico ficou no seu quarto. Foi surpreendente que aquelas pessoas que foram tocadas colocaram o dobro de tempo do que as que só ele conversou com elas. E hoje uma reclamação de muitos pacientes que chegam no médico e ele só fica no computador, não olham para elas, não se importam, não tocam, não cumprimentam. É uma queixa. É uma queixa no comércio. Quando você chega num lugar onde ninguém se importa, ninguém te cumprimenta. Você entra, parece que não tem ninguém na loja e você não é ninguém. Falta do toque. Falta do toque. Então nós precisamos pensar sobre isso. Para a gente terminar, um estudo com pessoas já com demência, as pessoas que eram abraçadas e tocadas, elas alimentavam muito melhor e tinham, uma condição física melhor, porque se alimentavam melhor do que as pessoas com demência que não eram tocadas. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu tive um sogro que ficou muito tempo na cadeira de rodas, mal para comunicar. E a pergunta era, muitas vezes, até dos filhos, por que Deus não leva? Sofrimento. Eu falava com eles, porque vocês são muito carinhosos com ele. Mesmo ele não entendendo, abraça, beija. Ele podia não estar entendendo quem era aquela pessoa, mas eles entendiam quem era ele. Eles o abraçavam, eles o beijavam, eles faziam carinho, eles riam com ele. Vivia, mesmo naquela condição, porque era bem tratado, tocado, por experiência na família. Então, toque. Olhe para Jesus. Comece em casa, com os filhos. Ainda é tempo. Como eu falei da semana passada, hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida. Tem gente que fala, mas eu não fiz isso a vida inteira. Começa hoje. Toca. Toque. Toque significativo. Fale, abrace, beije, pegue nas mãos, põe a mão na cabeça, Deus te abençoe. Na hora que for para dormir, na hora que tiver para sair, na hora que for fazer uma prova, na hora que for para o trabalho, Deus te abençoe. Com a palavra e com o toque. Você é um canal de bênção na vida das pessoas. Toque. Olha o que Jesus fez.
abraçou, certamente beijou aquelas crianças, se achegou e as abençoou. Que Deus possa nos abençoar, para nós sermos abençoadores, em nome de Jesus. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. Antes de nós orarmos, você vai olhar para a pessoa que está do seu lado, da direita, à esquerda, na frente, atrás, e vai dar um toque, um abraço, um aperto de mão. Você vai tocar, ninguém vai ficar sem toque. Toca aí, em nome de Jesus. Fala, Deus te abençoe. Coisa boa, você vai sair mais leve deste lugar, em nome de Jesus. Tem gente aqui que eu tenho certeza que tem uma semana que não foi tocado, que não foi abraçado, que ninguém falou com ela, que amava, que se importava com ela, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar. Vamos pedir a Deus para que isso seja uma prática na nossa vida. Que seja uma prática na nossa vida. Do toque abençoador, em nome de Jesus. Hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida. Vamos fazê-la diferente? Vamos fazê-la diferente, em nome de Jesus. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja aqui na igreja, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, porque nós aprendemos nas Escrituras a importância, Senhor, de nós sermos abençoadores, seja com a nossa fala, seja com o nosso toque. Eu fico imaginando aquelas crianças ao redor de Jesus, como elas se sentiram importantes, como elas se sentiram amadas, como elas se sentiram, ó Pai, que elas, Senhor, estavam sendo abençoadas naquele lugar. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos fazer assim com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos queridos amigos, com nossos irmãos em Cristo. Ó Deus, que possamos ser abençoadores, ó Pai. Ó Deus, possamos entender, Senhor, que nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas quando nós a tocamos de uma forma significativa, que mostra, Senhor, a importância dela. Jesus Cristo foi o mestre da comunicação. Jesus Cristo foi o mestre da aceitação pessoal. Jesus Cristo foi o mestre do amor. Senhor, e que possamos aprender com Jesus Cristo. Senhor, que o mundo não contamine a nossa mente. Senhor, porque às vezes, Senhor, são tantos os problemas de relacionamento no mundo. Ó Deus, que nós, Senhor, às vezes os cristãos, nós ficamos contaminados com esse mundo, ó Pai, mas em nome de Jesus que isso seja quebrado, Senhor, que possamos amar verdadeiramente os nossos irmãos, Senhor, e às vezes nós demonstramos sim com a nossa fala, mas Senhor, como é bom receber um abraço, como é bom receber, Senhor, um beijo, como é bom, Senhor, receber um carinho de uma pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja abençoando-nos, ó Pai, para que nós possamos, Senhor, transmitir, Senhor, esse teu recado para todos que nós encontrarmos neste mundo, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que seja um crescimento espiritual na nossa vida, que as pessoas possam entender, começa aqui conosco, ó Pai, a nos dar esse entendimento dessa importância. Ó Deus, que as crianças, Senhor, especialmente, elas sejam amadas. Senhor, eu tenho certeza que sendo amadas, abraçadas, beijadas, Senhor, elas sempre, Senhor, não estarão carentes emocional e não se envolverão lá fora com esse mundo pecaminoso da prostituição, das drogas, da bebida, Senhor, das seitas heréticas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos fazer isso, Pai, de uma forma maravilhosa. Senhor, perdoa as nossas falhas. Ó Deus, possamos sair desse lugar determinados a fazer diferente. Ó Deus, e nós pedimos que o Senhor esteja nos abençoando durante essa semana. Seja uma semana diferente na nossa vida. Uma semana aquecida com o amor de Jesus, aquecida com a bênção,
sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja indo à nossa frente. Ó Deus, tira toda a timidez de Satanás, Senhor, no nosso coração, que muitas vezes ele coloca, Senhor, para nós não expressarmos o nosso amor para o nosso próximo, ó Pai. E nós queremos fazer isso. Senhor, muito obrigado. Continue nos abençoando, leva-nos para os nossos lares, que as nossas casas não sejam casas apenas, ó Pai, mas seja um lar de verdade, um lugar de aconchego, um lugar de vitória, um lugar de bênção, um lugar de alegria, um lugar de paz, um lugar de harmonia no Espírito Santo, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações e tem feito na nossa vida, e eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus sobre a nossa vida, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre esse povo, o teu povo, hoje e para todos sempre, amém.